Hoje você vai aprender as hierarquias e como funcionam as representações gráficas no Revit. Essa é uma aula complementar da aula de modelos de vista e eu acredito que agora todo esse quebra-cabeça do Revit na parte de representações vai fazer sentido. Se você quiser ficar comigo e quiser aproveitar a dica lá do final do vídeo, acompanhe logo após a vinheta. Então, dentro do Revit nós temos basicamente três hierarquias, três classes de hierarquia das representações gráficas dentro do software. Nós vamos trabalhar cada uma delas agora e eu também quero fazer um desenho esquemático para que você entenda como funciona cada uma delas aqui no software. Sem mais delongas, vamos para a tela do Revit. Sem nenhum modelo de vista aplicado, nós temos a hierarquia principal. E a hierarquia principal nós temos aqui em gerenciar, e aqui em gerenciar estilos de objeto. Esses estilos de objeto, para quem veio do CAD, seria basicamente o gerenciamento das camadas, das layers, aquele gerenciamento principal do Revit, onde nós cadastramos as nossas camadas. Cada camada nós definimos um tipo de linha, uma espessura de linha, uma cor de linha, se essa linha vai ser impressa. E dentro do Revit, como nós não trabalhamos com linha, nós trabalhamos com classes e categorias de objeto, é dentro dessas classes e categorias que nós configuramos as nossas visualizações. Então, digitando aqui na busca por parede, tem algumas versões do software que não vão aparecer esse campo de busca aqui, tá? Eu tô na versão 2024. E aqui em paredes, você pode reparar que nós temos linhas ocultas, arestas comuns e extrusão por percurso da parede. Para cada tipo de configuração da parede, pode ser que ela tenha ou não uma configuração de representação de linha. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Mas basicamente isso aqui também é uma outra hierarquia. Se eu configuro aqui um tipo de configuração de linha e eu configuro um outro aqui em cima, esse de cima vai ser aplicado sobre os demais, tá? Aqui em paredes, quando eu clico em projeção, isso aqui é a espessura da linha. Então essas duas colunas são em relação à espessura da linha. A espessura da linha em projeção, que seria olhando uma parede que não foi cortada naquele meu plano. Então, por exemplo, eu estou no segundo pavimento e estou enxergando a parede do muro lá do primeiro pavimento. Estou enxergando essa parede de cima, estou enxergando o topo dessa parede. Então ela entra aqui em projeção. Já em cortar, seria o corte da minha parede, por exemplo, quando eu estou olhando a planta baixa de algum pavimento em específico, como é o exemplo aqui, ó. Então essas paredes em cinza, essas paredes que eu estou enxergando o topo, e essas paredes em branco são as paredes que eu estou enxergando elas cortadas na altura da minha faixa de vista. Lembrando que nós já temos um vídeo aqui explicando sobre faixa de vista. Então aqui eu tenho duas espessuras de linha, então uma espessura, para projeção e uma espessura para cortar. A cor da linha, vou fazer uma brincadeira agora. Vou trocar essa cor da linha para um vermelho. O vermelho chama bem a atenção e faz parte aqui do projeto de incêndio, ok? E o meu padrão de linha, bem chamativo. Vou colocar aqui um traço duplo. E o material de todas as minhas paredes eu posso alterar aqui, porque ele deixa como material pré-definido, mas eu poderia deixar um material padrão para todas as paredes. Essa aqui é a minha configuração básica inicial da hierarquia. Vou desenhar isso dentro da nossa lousa, para que fique mais fácil ainda de entender. Então aqui na nossa lousa, eu tenho a minha hierarquia inicial, que são então os meus estilos de objeto. Essa é a camada inferior da minha hierarquia. E a hierarquia, ela sobe, tá? Então vou colocar aqui, hierarquia, com a minha caligrafia linda, de outro mundo, ok? Esse aqui é o meu primeiro nível de hierarquia. Eles estão quanto mais para cima, mais uma hierarquia vai sobrepor a outra. Então, qualquer uma das outras hierarquias que vierem, vão sobrepor a hierarquia de estilos de objeto. Vou dar um aplicar e vou dar um ok. Você pode reparar, então, que todas as minhas paredes, elas aparecem agora em vermelho, com um traço longo aqui. Esse risco embaixo, porque deve ter algum outro elemento que eu não estou identificando agora. Talvez seja a parede, É isso aí. São as bordas das lajes, tá? Enfim, vamos focar só aqui. Então essa é a minha camada principal, de hierarquia. A minha outra camada de hierarquia, ela é em vista. Mas a gente precisa atentar a um detalhe. Quando eu altero aqui em gerenciar estilos de objeto, todas as alterações que eu fizer ali, ela vai se aplicar ao projeto inteiro. Você pode ver que qualquer planta que eu abrir aqui, ela vai estar com as linhas das paredes em vermelho, ó. Todas elas estão com linhas em vermelho e o traço longo duplo. Menos esse barrilete aqui,
porque isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é um vínculo só da cobertura, né? Isso aqui não é bem a parede, ó. A parede em si tá aqui e ela tá em vermelho. Então é isso que acontece, tá? Quando eu altero aqui em estilos de objeto na guia gerenciar, ele altera no projeto inteiro. Agora, quando eu venho em vista, e aqui em vista eu venho em visibilidade / gráficos, ali entre parênteses aparece um VG. Esse aí é o atalho do comando, tá? Então é o atalho VG, é o atalho que vai ativar aqui as configurações. Então eu posso digitar VG ou posso vir aqui em visibilidade / sobreposição de gráficos, que dá na mesma. Então aqui o que acontece? Essa é a minha segunda camada da hierarquia. Tudo que eu alterar aqui vai ser alterado apenas nessa planta aqui. Então nós temos lá os estilos de objeto que alteram no projeto inteiro, e depois dentro de cada prancha, né, dentro de cada vista do meu projeto, eu consigo personalizar ela de forma individual. Então agora eu vou pegar essa parede, vou alterar aqui as minhas linhas para um padrão aqui, pegar aqui no corte, né, porque a gente está trabalhando aqui com corte. Só nos cortes vou alterar para o padrão, pegar aqui um outro padrão aqui, pegar pontilhado. Pegar o pontilhado. A cor aqui eu vou alterar agora para um azul. Pontilhado não, porque pontilhado não dá para enxergar muito bem. Vou pegar aqui um overhead. E a minha espessura também vou alterar. Por mais que eu tô ativado com a função de linhas finas ativadas, então não vai mudar muito isso aqui agora. E para os meus padrões, né, que seria o meu preenchimento, eu vou colocar aqui um outro padrão. Deixa eu alterar a cor aqui para um azul também. Eu vou pegar esse areia densa. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu plano de fundo aqui. Pegar a areia densa e alterar a cor pro azul. E dou um aplicar. Olha o que acontece. Todas as minhas paredes que estão em corte, eu sobrepus as configurações dos estilos de objeto pelas configurações aqui em vista e visibilidade / gráficos. É o atalho VG ali como está entre parênteses, ok? Então ele vai alterar para a minha vista atual. Então aqui na minha escala de hierarquia, eu tenho aqui a minha segunda hierarquia, e ela é a visibilidade gráfica. Como tem um atalho ali, VG. Tudo que eu fizer de alteração nesse ponto, ele vai sobrepor a inferior, ó. Então ele vai sobrepor aos estilos de objeto. Digamos que eu tenho uma parede em específico que eu quero editar. Eu quero que essa parede em específico, ela seja um padrão sólido, né? Que ela seja totalmente preenchida e seja uma outra cor. Porque eu quero identificar alguma coisa nessa minha planta, tá? Então eu vou pegar aqui a planta do shaft, de onde passa toda a parte de sistemas aqui dessa edificação. Apertar Tab algumas vezes aqui só para conseguir botão direito, sobrepor gráfico na vista, por elemento, né? Quando é um elemento modelado naquele projeto, né? Então, por exemplo, essa parede que eu estou selecionando agora, eu fiz ela manualmente dentro do projeto de incêndio, em cima da parede do vínculo. Essa eu consigo vir aqui em sobrepor gráficos na vista, por elemento. E digamos que justamente por indicar a parede do hidrante, eu quero então que ela tenha uma linha, né, um padrão de superfície e uma linha diferente. Então, vou pegar aqui uma linha sólida, pegar aqui a cor, pegar um verde-limão. Verde-limão que chama bastante atenção. Deixar com espessura 1 mesmo. No meu primeiro plano vai ser sólido e o meu de fundo também vai ser sólido. A cor vai ser esse laranja bem camisa do Palmeiras 2013, 2012, alguma coisa assim. Eu sei que eu tenho, mas não lembro de quando que é. E um padrão de corte aqui é a mesma coisa, né? Então, se ela fosse de superfície, então se eu estivesse enxergando o topo dela, é aqui que eu alterava. Como eu não estou enxergando o topo, eu estou enxergando ela em corte, eu venho aqui em padrões de corte e também vou alterar linhas de corte. Tem linhas de corte aqui, vou alterar para sólido, pegar aqui meu verdão limão e a espessura eu vou deixar 1 mesmo. É a mesma coisa para os meus padrões de corte aqui, né? Que seriam as minhas achuras, os meus preenchimentos aqui. Você pode ver que tenho duas opções de cor aqui, né? Então eu tenho sem sobreposição, ele vai pegar a cor lá configurada em estilos de objeto, ou eu tenho a opção de alterar aqui a minha cor, né, para a cor desejada. Então, eu vou pegar esse verdão aqui. Então, no meu padrão de corte da parede, a achura de preenchimento dela eu configurei para um preenchimento sólido nessa cor, e a minha linha de corte também, né, que seria a minha linha do contorno da parede, também configurei para sólido aqui. Eu posso alterar a cor, vou pegar aqui um roxo, vai, para dar um contraste bem grande mesmo. Então, um aplicar e um aqui. Olha o que acontece com a parede que eu selecionei. Então, ela vai se sobrepor, às vezes não se sobrepõe, às vezes se sobrepõe, enfim. Depende muito aí das configurações de faixa de vista, né? E alguns bugs do Revit também. Ela se sobrepõe, né, a outras paredes do projeto. Vou até copiar ela aqui, copiar,
Vou jogar ela aqui para vocês entenderem. Ó. Ela acaba se sobrepondo, tá? E enfim, pessoal, é assim que funcionam as hierarquias do Revit. Lá no quadro agora, nós temos então essa terceira hierarquia. Essa hierarquia aqui, deixa eu trocar a cor para um azul, vou colocar aqui elemento. Que grafia triste, hein? E esse elemento, ele vai sobrepor esse e vai sobrepor também esse aqui. Então é assim que a gente trabalha, né, com as hierarquias de representação gráfica dentro do Revit. Então, se você gostou dessa aula, se você achou que ela foi um pouquinho mais dinâmica com essa opção de utilizar o quadro, não deixe de comentar aqui nos comentários do YouTube o que você achou desse estilo de aula, falando um pouco mais devagar também, com mais calma. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esqueça de deixar o teu joinha, que ele faz muito sentido pra gente, para saber se esse vídeo foi importante para você ou não. E também se puder deixar o comentário, né, se essa aula foi realmente útil e puder se inscrever aqui no canal, porque 90% da galera que assiste às aulas aqui não são inscritas e, consequentemente, elas acabam não recebendo novos vídeos com mais conteúdo. E se você quiser receber esses vídeos em primeira mão, ative o sininho também, que eu vou sempre te notificar quando chegar um vídeo novo. E por fim, eu te espero lá nas nossas redes sociais. Então, @StudioVim, que tá aparecendo desse lado aqui. Acertei hoje de novo, finalmente. Te espero lá nas nossas redes sociais, que lá nos stories eu sempre posto alguma coisa que possa agregar para a comunidade BIM e agregar para o nosso conhecimento aqui, para o desenvolvimento pessoal na área da engenharia com o BIM, ok? E claro, também posto muita coisa lá no feed, tá bom, pessoal? Então, te aguardo nas redes sociais. Um grande abraço e até mais!